Bom, então vamos continuar a nossa aula agora, começando pela interpretação do mais antigo programa de sistema do idealismo alemão. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, é preciso ver que esse texto ele não tem uma autoria única, né? Mas ele oscila entre Hegel, Hölderlin e Schelling. Inclusive, isso é comentado na nota introdutória pelo professor Rubens, né? E há muitas investigações, estudos sobre esse assunto, de quem é o autor do mais antigo programa de sistema. Então, eu vou agora falar também do programa sistemático, né? Usar esse termo, né? Então, esse programa sistemático, ele começou a ser proposto a partir de uma conversa que tiveram Hölderlin e Schelling entre dezembro de 795 e abril de 796 em Nürtingen e Frankfurt. Aqui também se uniu Hegel. Hölderlin visitou Schelling no verão de 1795. Verão, no caso, a Alemanha é no meio do ano, né? Ou seja, em meados daquele ano, no seminário de Tübingen, onde Schelling, que era 5 anos mais novo, ainda estava fazendo seus estudos, e do qual Hölderlin tinha saído há alguns anos. Hölderlin vinha precisamente de Jena, cidade da qual havia se ausentado abruptamente em junho de 795, depois de ter frequentado os cursos universitários de Fichte sobre a doutrina da ciência. Seus planos, os de Hölderlin, eram assumir um preceptorado em Frankfurt, na casa do banqueiro Gontard, em janeiro de 796, em cuja casa ele também vai conhecer a Suzette Gontard, a chamada Diotima, né? Que é a sua grande paixão e também a grande infelicidade da vida dele, né? Bom, isso é a história do Hölderlin, né? Mas o que se põe então é esse diálogo inicial entre o Hölderlin e o Schelling, mas também se une a eles o Hegel, e eles têm, como a gente já viu hoje, uma correspondência ampla naquele momento, né? Mas talvez a questão toda da autoria, né? Não vamos agora aqui entrar nesse ponto que é mais propriamente é um assunto que ocupa principalmente os alemães, né? Que também tem possibilidades de ter acesso a fragmentos, manuscritos e tudo mais, né? Não é tanto o nosso problema, né? O que é interessante é a gente saber que há esse problema da autoria, ou não sei se é um problema, mas esse ponto, né? E perceber que, na verdade, como diz o Rubens, é um texto que reflete o ambiente daquele momento, né? Aquilo que na primeira parte da aula eu tentei meio que apresentar, que parece que são vários fios, né? Que vão convergendo e que no fundo você não pode, naquele momento não é possível dizer essa é a filosofia de Hegel. Há um diálogo com Hölderlin, com Schelling, e também uma relação com poetas, Schiller, Goethe, naquele momento também era uma figura, né? Outros autores românticos, né? E é assim que se coloca o pensamento alemão naquele momento, né? Não se pode ir para um campo meramente teórico, né? Ou, enfim, privilegiar um aspecto, né? São vários pontos ali que se unem, né? E de modo que esse fragmento, ele tem que, na minha visão também, né? Tem que ser lido tendo presente essas confluências, né? Filosofia kantiana, idealismo, romantismo, e além de outros aspectos, né? No nosso caso, interessa ressaltar os momentos em que no fragmento parece aparecer o Hegel, né? Eu também acho que esse fragmento ele indica um certo percurso de pensamento
que se encaminha de uma perspectiva mais kantiana, passando por uma perspectiva fichtiana, schellingiana e também schilleriana, para chegar em Hölderlin e Hegel. Quer dizer, Hegel aparece mais lá para o fim do fragmento, com algumas questões, né? Mas ocorre que o idealismo, o importante é isso, a expressão idealismo, que ela significa em toda a sua amplitude, parece que se apresenta nesse mais antigo programa de sistema do idealismo alemão, né? E nesse ponto o texto alemão, ele parece que indica também melhor esse percurso do que na tradução, por vezes, por mais que a tradução seja de um grande, talvez um dos maiores tradutores que nós temos de filosofia alemã no Brasil, né, que é o Rubens, mas em alguns momentos parece que há algumas quebras, né, que o texto alemão parece ser mais fluido, né? Por exemplo, na passagem, logo na... Também os verbos alemães permitem isso, né? Bom, a gente vai ver isso na leitura a seguir, né? Mas o importante é também perceber que não se pode ler esse texto apenas como sendo um desdobramento de Kant, né? Como fez o Beckenkamp, né? Que ele analisa esse mais antigo programa de sistema num livro chamado Entre Kant e Hegel, que é um livro muito interessante, muito informativo sobre vários textos da época, né? E um desses textos comentados é o mais antigo programa, mas eu tenho a impressão que o Beckenkamp, ele dá um peso forte ao Kant, né? E eu acho que o texto ele mais ele se encaminha para um abandono do Kant, embora a presença do Kant seja a motivação, né? Então esse é um detalhe que eu considero importante, né? É claro que o texto começa com um problema kantiano, né? E vai então se encaminhando, quer dizer, existe o problema da possibilidade de efetivação da filosofia no contexto pós-kantiano e que passa pelo primado da filosofia prática, definida pelo Fichte, né? E aí o Beckenkamp comenta muito bem isso quando ele diz, eu já vou com calma, nós vamos tratar disso, essa transformação dos três postulados kantianos numa ideia, que é a ideia da liberdade, que não é mais um postulado. Só que a partir disso se desenvolvem modos de tratamento ou de efetivação da liberdade, que passa pela exploração da natureza, que é mais a perspectiva do Schelling, né? E de uma natureza vista não como objeto da experiência, mas como ideia da natureza, né? Uma natureza ativa, né? Não apenas material. E da natureza se vai para a ética, uma ética ampliada que envolve a ideia de humanidade, né? Herder e Schiller, e uma nova ideia de Estado. E no sentido de que é preciso superar o domínio das leis e deveres empíricos e mesmo um certo tipo de Estado, não superar o Estado mecânico a favor de um Estado orgânico, de modo que a ideia da humanidade seja a única a guiar a efetivação da liberdade humana. Estou fazendo uma leitura geral do programa. E aí esses dois domínios, o da natureza e da ética, pensado em sentido amplo, se unifica numa ideia estética, num ato estético superior. Então, retomando, você tem a perspectiva kantiana, de uma ética que passa por uma depuração fichtiana, de uma redução dos postulados à liberdade, afirmada a partir de uma consciência do eu que se percebe a si mesmo, né, como centro de toda atividade de pensamento, e a partir dessa consciência de si,
se constitui uma nova visão da natureza e uma nova visão da atividade humana no mundo, de uma ética do Estado, humanidade. E esses dois domínios, natureza e moral, que são ainda meio kantianos, encontram-se, são unificados no terceiro domínio, a estética, o ato estético. É aí que entra o Hölderlin. E, de alguma maneira, o romantismo, porque esse ato estético, com uma liberdade superior, né, é efetivado pela poesia, né? E necessita de uma nova mitologia. E essa mitologia, ela tem uma relação com a mitologia antiga, né? Volta à questão dos gregos, né? Só que, num certo momento, se afirma que essa mitologia não é qualquer mitologia, é uma mitologia da razão. E essa expressão me parece muito hegeliana, uma mitologia da razão, né? No sentido de que essa mitologia precisa ter o ingrediente da época moderna, né? O que, de alguma maneira, implica isso que está no escrito sobre a diferença de uma integração da reflexão, da razão, numa totalidade, né? Mas essa totalidade é, então, uma totalidade da razão. Então, esse é mais ou menos o percurso que a gente tem no todo desse fragmento, né? Vamos, então, agora pelas partes, né? O início do fragmento, né? Primeiro parágrafo é uma referência direta a Kant, né? Aliás, o fragmento começa fragmentado, né? Com uma ética. Então fica aquela especulação, ficam especulando na Alemanha se isso é o término de um período e que conclusão seria essa que terminaria com uma ética. Mas isso é difícil de saber onde que seria o início, né? Mas logo a seguir, né? Como a metafísica inteira no futuro desemboca na moral, Kant, com seus dois postulados práticos, deu apenas um exemplo disso, não esgotou nada. Essa ética não será outra senão um sistema completo de todas as ideias, ou o que é o mesmo, de todos os postulados práticos. Bom, esse início, né, é já um problema dos postulados, né? Mas remete à trajetória da crítica da razão pura. Aquilo que eu tentei na primeira aula, talvez devesse ter começado por aqui e depois ir para o Kant, né? Mas a ideia é que a dialética transcendental, a metafísica que o Kant critica e coloca nos limites, segundo uma teoria do conhecimento, toque da experiência e tudo mais, acaba tendo uma dialética que desemboca na moral. Quer dizer, a moral é a saída kantiana, propriamente, da autonomia na razão, da liberdade, digamos assim, a expressão da liberdade, né? Só que aí, o parênteses, Kant, com seus dois postulados práticos, deu apenas um exemplo disso. Não esgotou nada. E aí que essa ética não será outro sistema, não será outra senão um sistema completo de todas as ideias, ou que é o mesmo em todos os postulados práticos. Eu vou só ler o próximo, a frase, é a seguinte. A primeira ideia é naturalmente a representação de mim mesmo como um ser absolutamente livre. Então, o que se põe aqui, né? Põe-se o problema da efetivação da filosofia no contexto da filosofia kantiana e pós-kantiana, no sentido do primado da razão prática sobre a razão teórica. Já é também a maneira como Fichte lê o Kant. O Fichte, a razão prática é o ponto, possui um primado diante do teórico. Porque no prático, o eu, que é o pensamento que se encontra assim, né? Quer dizer, essa atividade que exprime o homem enquanto tal, ser livre, né? Ele se realiza na prática. E aí, uma ética, que está no fim, seria talvez o fim de um período em que afirma que toda metafísica desemboca numa ética, né?
Só que a filosofia de Kant, com seus dois postulados da razão prática, quais são esses dois postulados da razão prática? O da imortalidade da alma e o da existência de Deus. Ou seja, para haver uma moral, aí uma longa história, né? Mas basicamente você tem esses postulados, né? E esses dois postulados da moral não esgotaram o reino do suprassensível, o sistema completo das ideias, né? Então, esses dois postulados práticos, eles são um assunto da crítica da razão prática do Kant. O primeiro postulado da imortalidade da alma tem a função de tornar possível a realização, aliás, o primeiro postulado, o da existência de Deus, é o que torna possível o supremo bem para o ser humano, né? Quer dizer, isso é toda uma articulação da filosofia moral prática de que o ser humano, que não é santo, não há uma adequação entre vontade e lei moral no homem. E é necessária, então, essa imortalidade da alma, né, que permite a hipótese de uma existência ao infinito da alma. E assim permite que ela alcance o supremo bem. Isto é, se realize plenamente como ser moral, né? Então, a existência de Deus garante o fato de que esse bem se realize. Eu posso ser feliz, né? Ou seja, o fato de que existe Deus permite uma esperança de que, agindo moralmente, alcançarei a felicidade no mundo. Já que Deus, digamos, garante a ideia de um mundo moral. Sem Deus eu não posso ser feliz, né? Aí tem toda uma discussão complexa que muitos já detectaram, Schopenhauer e outros, né? Que na base da filosofia moral de Kant existe uma forte tradição cristã, né? No sentido da liberdade da vontade, a possibilidade de eu me colocar no ponto de vista moral implica que eu não me tome como ser sensível, né? Que é uma alma não afetada pelo sensível. Então, a imortalidade da alma, e essa imortalidade da alma, ela é, digamos assim, ela age do ponto de vista moral, porque eu e o mundo, de alguma maneira, somos uma expressão da existência de Deus, né? Enfim, isso, de maneira geral, a moral kantiana, né? Então, a possibilidade da moralidade depende dos postulados. É garantida por essas instâncias mais elevadas diante da subjetividade do ser humano. Para o idealismo nascente, e também em certa medida para o romantismo, a questão é a de fundamentar de maneira mais profunda essa instância suprassensível de toda a atividade humana, seja ela teórica, seja ela prática. E aí expõe-se a questão que, para o Kant, na verdade existem três postulados. Que o outro postulado é a liberdade. Mas a liberdade, ela não quer dizer, que é o postulado mais próprio da razão prática, né? Se bem que ele também já se coloca no plano da razão teórica, né? No sentido da liberdade cosmológica e tal, nas antinomias. Mas para Fichte, aí entra o detalhe. Já aqui no início do fragmento, existe uma recepção fichtiana do problema do prático no Kant. E para o Fichte, que parte do eu absoluto, a liberdade da vontade não é propriamente um postulado, mas ela é algo da própria essência do eu. O que concorda com o Schelling também, né? No texto sobre o eu. Ou seja, é a expressão do homem é a liberdade. O eu, enquanto tal, é pura liberdade, né? Então, isso não é mais um postulado. Aliás, e os postulados têm que ser, de alguma maneira, deixados de lado. Porque a liberdade vai estar na origem das ideias. Se nós temos algo que é eine Tathandlung, né? Um fato, uma ação que é um fato, que é a liberdade,
nós não precisamos mais dos postulados, né? Imortalidade da alma e da existência de Deus. E aí temos que construir todo o mundo a partir dessa liberdade do eu que se encontra assim. Essa atividade humana, né? Dessa forma, para a filosofia que parte do eu, colocam-se apenas dois postulados. E esses postulados que, de alguma maneira, têm que ser reformulados, né? De modo que no Fichte se coloca no centro da filosofia a liberdade, pois trata-se de pensar a efetivação do prático desde uma instância imanente humana, a partir da consciência de si, e não desde uma base estranha, poderíamos dizer não autônoma. Imortalidade da alma, existência de Deus seriam estranhezas, né? Seria um antigo regime ainda, Revolução Francesa, né? E agora temos que partir de uma atividade humana eminentemente livre. E a liberdade deixa de ser um postulado para ser uma ideia. Isso é também interessante, que fala-se muito em ideia e tal, né? Quer dizer, o Hegel, o centro da filosofia dele é a ideia. Mas tem que perceber como Hegel reformula esse campo do ideal, da ideia em Kant, e ela acaba sendo uma expressão da própria humanidade, né? E aí, a partir dessa experiência do ser absolutamente livre, que pode então ser constituído todo um sistema completo de todas as ideias, né? E a primeira ideia é então a representação de mim mesmo como ser absolutamente livre. E isso é o Fichte, né? O Fichte, a fundamentação da metafísica como sistema completo de todas as ideias por uma representação de mim mesmo, ou seja, eu como ser livre, né? E aí teria que se também entrar na doutrina da ciência e todo o desdobramento que o Fichte faz da filosofia a partir do eu, que agora aqui não é o caso, né? E aí, mas o importante é que a questão do prático aqui, na minha percepção, é apenas um ponto de partida, né? A partir de onde emerge o elemento da liberdade, né? Mas não significa que tudo que vem depois é um complemento do prático. Esse eu vejo um pouco o problema da leitura do Beckenkamp, que é um pouquinho uma certa tendência lá no Sul de sempre tentar pensar os problemas éticos, né? Sempre o ético é o centro, né? Mas é possível ler esse fragmento de uma outra maneira, colocando justamente ele de uma perspectiva idealista, né? E aí o prático, a ação humana, ela é situada numa perspectiva mais ampla, como a gente pode ver na sequência do fragmento, né? E também é preciso observar que o Hegel não vai concordar com essa instauração da liberdade a partir de uma dialética da consciência. Nós vamos, assim como no início do Differenzschrift o Hegel se refere ao Fichte, da mesma maneira ele se refere ao Kant, no texto sobre as diferenças, né? E aí o Kant é todo o espírito e a letra, e no Fichte é esse ponto que o Hegel ataca no Fichte, que ele resolve o especulativo no plano dos atos da consciência, de uma relação entre eu e não eu, no plano da pura reflexão, e que, na verdade, é preciso ultrapassar esse âmbito, né? Voltar atrás, né? Um campo mais amplo. E a partir disso, então, vai se colocar a natureza, a humanidade e o Estado, né? Como continua no fragmento. Com o ser livre, consciente de si, que é Selbstbewusstsein, né? Vocês vejam que essa questão que surge no Hegel, da consciência de si, isso já é um problema fichtiano, né?
é posto pelo Fichte, então, a partir dali que se coloca toda a atividade, o mundo inteiro, como ele diz, surge ao mesmo tempo o mundo inteiro, do nada, a única verdadeira e cogitável criação a partir do nada. Quer dizer, essa frase, ela também pode dar muito a pensar. No alemão, aí eu tenho a impressão que ela é mais ativa, né? Die erste Idee ist natürlich die Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien Wesen. A primeira ideia naturalmente de mim como um ente absolutamente livre, podia ser, não ser, Wesen. Mit dem freien, selbstbewussten Wesen tritt zugleich eine ganze Welt hervor. Então, esse movimento do tritt hervor, que do eu surge todo um mundo, né? Aus dem Nichts, do nada, né? E aí esse jogo, a criação do nada, de alguma maneira, no que ocorre no Fichte, que é uma questão da época, que é um problema para o Hölderlin, mas já está no Goethe, no Prometeu do Goethe. Quando a filosofia penetra no campo da subjetividade, no caso da moral kantiana, ainda existe um Deus, embora seja postulado, o que ocorre é que o próprio mundo acaba dependendo do eu. Quer dizer, é o homem que é o criador do mundo, né? É o que dá sentido à liberdade da consciência. E aí, essa criação do nada, né? Essa passagem do divino para o humano, que será a nova ordem, né? E isso para o Hegel é uma questão, só que o Hegel vai dizer, não esqueçam dessa passagem que é justamente uma passagem da substância para o sujeito, do sujeito que já está na substância, e então o sujeito que sai da substância, de alguma maneira, é também substância, né? Então, esse subjetivismo, o Hegel vai ver isso de uma perspectiva da origem mais ampla, que não é apenas a ênfase no resultado da subjetividade, né? Então, a partir desse campo da subjetividade, se vai partir para os campos da física, né? Aqui descerei aos domínios da física. Aí que está, a tradução do Rubens, eu acho a tradução alemã, o original alemão, mais forte, né? Hier werde ich auf die Felder der Physik herabsteigen. Esse herabsteigen, né? Esse descer, quer dizer, surge o mundo e descerei aos campos da física, Felder, aos domínios, né? Como se fossem, enfim, mesmo físicos, né? Die Frage ist diese, e a pergunta a questão é, como tem de ser o mundo para um ser moral? A nossa física vagarosa, que avança laboriosamente com experimentos, eu haverei de dar asas outra vez, né? Isso é, então, todo a transformação, quer dizer, que se você encontra na crítica se você parte do eu, da crítica da razão pura, que é o núcleo que articula toda a constituição da experiência, que é o conhecimento, né? Se esse eu não é mais dependente do mundo exterior, mas ele se encontra a si, nele mesmo, né? E surge o idealismo, então o que veio antes tem que ser relido. Nós não podemos mais pensar a ciência como dados, né? Como experimentos, né? Temos que pensar a ciência, o conhecimento como uma filosofia da natureza, que é a grande herança, é um dos grandes focos do romantismo, né? Essa transformação de uma natureza permeada de subjetividade, né? E o Schelling foi um dos que primeiro desenvolveu isso, né? É uma dignidade, dar uma dignidade maior à natureza, que vai ter asas outra vez, né? Ela vai ser uma natureza viva, vivificada,
pela própria subjetividade, né? A liberdade da subjetividade. A mesma coisa se aplica à ética, mas antes de chegar à ética ainda tem um parágrafo sobre a natureza. Assim, se a filosofia fornece as ideias, a experiência, os dados, podemos afinal adquirir a física em grande escala, que eu espero de épocas futuras. Não parece que a física de agora possa satisfazer o espírito criador, como o nosso é ou deve ser. Então, uma física ainda que está aquém, né? Da natureza passa a obra humana. Von der Natur komme ich aufs Menschenwerk. Esse verbo kommen, né, no alemão, ele é tanto ir e vir, né? Isso é sempre um problema. Mas isso é interessante porque eu volto ao homem. Eu volto, mas eu vou, né? Também, né? O Rubens traduziu, da natureza passo a obra humana. Enfim, o kommen aí, tem esse kommen, zurückkommen, mas que não é zurück, aqui volto à obra humana. Ou penso a atividade humana de modo mais amplo, né? Com a ideia da humanidade à frente, quero mostrar que não há nenhuma ideia do Estado, porque o Estado é algo mecânico, assim como não há ideia de uma máquina. Então, toda essa questão do Estado da obra humana, né? Somente o que é objeto da liberdade se chama ideia. Temos, pois, de ultrapassar o Estado. Então, o Estado que seria também teria que ser um Estado de acordo com a liberdade, também não existe, né? Porque o Estado moderno é mecânico, toma os indivíduos como peças, né? E é preciso, na verdade, o que se tenha, não pode se meio que indicar que um Estado tem que ser orgânico, ou seja, segundo a liberdade em que cada momento particular é o todo também, né? Isso é um tema que aparece no Hyperion do Hölderlin, né? O Hyperion ou o Eremita na Grécia. O Hölderlin, Hyperion ou o Eremita na Grécia, eu gosto dessa tradução da Nova Alexandria. Tem uma outra tradução da Vozes também, né? E nessa tradução, aqui que é do Erlon, José Pascoal, num certo momento, Hölderlin, o personagem fala, o Hyperion, que é preciso superar o Estado. Quer dizer, e é um momento em que o Hyperion critica seu amigo Alabanda pelo espaço demasiado que ele dá ao Estado. O Hyperion fala, você realmente concede ao Estado demasiado poder. Aquele que quer fazer do Estado uma escola moral não sabe que pecado está cometendo. O Estado não passa de uma casca grossa, envolvendo o núcleo da vida, nada mais. É o muro ao redor do jardim das flores e dos frutos humanos. Página 36. E aí também o Hölderlin vai falar nesse mesmo contexto, de uma nova igreja que está para chegar, né? Essa mesma noção de reino de Deus aparece nas cartas da época, do Hegel com o Schelling, que o Portela traduziu. Logo no início aparece essa expressão, reino de Deus, igreja invisível, né? A carta que o Hölderlin escreve ao Hegel, de 94, estou certo de que tenhas ocasionalmente lembrado de mim desde que nos despedimos no desígnio do reino de Deus, Reich Gottes, né? Então, são expressões que no comentário Ren Kaipan, o é o todo, são assim expectativas, né? Que são importantes, porque não se deve achar aqui que os alemães já são o pessoal lá do século XIX, né?
de eliminar o Estado e tal, né? Não é bem assim também, né? É que é um certo Estado, né? Que o Estado mecânico, né? E se fala de superar o Estado, mas essa é no sentido de um Estado que seja expressão da liberdade, né? Essa questão da superação do Estado, isso aí, de fato, muitos dizem, como eles eram revolucionários e depois regrediram, né? E tudo, mas se a gente lê isso com mais sobriedade, né? Já se vê na época que o contexto, enfim, da próprio fragmento e tudo, indica qual era a perspectiva, né? Se a gente tem visto Schiller também, né? E aí continua essa explicação do Estado, né? Temos, pois, de ultrapassar o Estado, pois todo Estado tem de tratar homens livres como engrenagens mecânicas, e isso ele não deve fazer, portanto deve cessar. Vocês veem por vocês mesmos que aqui todas as ideias de paz perpétua, etc., são apenas ideias subordinadas a uma ideia superior. Essa coisa de paz perpétua e tal, do Kant, né? Então, toda essa tentativa de complementar a parte moral, que o Kant tem vários textos sobre isso, doutrina do direito e tudo mais, né? Isso tudo teria que estar subordinado a uma ideia superior, né? A ideia da liberdade, né? Ao mesmo tempo, quero aqui assentar os princípios para uma história da humanidade e desnudar até a pele toda a miserável obra humana de Estado, Constituição e legislação. Essa parte da humanidade, né, é um projeto que já vem do Herder, da história da humanidade, né, e o Schiller, de alguma maneira, contribui com isso, né. Então, pode-se pensar que essa obra humana, da qual se passa depois de sair da física, né, é articulada, é amarrada por uma noção de humanidade, que é mais ampla, que vai regular o ato, a ética, digamos, que está no início, né. Que é a expressão, a noção de humanidade é a ampliação da noção da liberdade, que é própria do ser humano. Por fim, vem as ideias de um mundo moral, divindade, imortalidade, subversão de toda a pseudo-fé, perseguição da classe sacerdotal, que hoje em dia dá ares de razão pela própria razão. Essa passagem aqui, toda uma discussão que está nas cartas, né, do Hegel e do Schelling na época, porque houve na época toda uma discussão dos teólogos, né? Porque os teólogos, eles leram a Crítica da Razão Pura e começaram a imaginar quer dizer, aquela expressão que está no prefácio, no segundo prefácio da Crítica da Razão Pura, que gerou escândalos a todos os lados, né? De que tive que abrir espaço para a crença, né? Enfim, agora não vou localizar exatamente esse trecho, mas o fato é que o Kant parece então reabilitar, né, aquilo que ele teria destruído pela primeira parte da Crítica da Razão Pura, né, destruída, não é mais possível que Deus exista, né? Então, na parte prática, Deus volta como postulado, né? Postulo que Deus existe. Então, abrir espaço para a crença, né? Então, os teólogos da época ficaram empolgados, né? Como sempre, quem é muito religioso e tal, fortemente fixado, é isso que interessa, né? Move-se todo tipo de ideia para defender a obsessão, né? E aí tentaram reler toda a Bíblia como postulado. Quer dizer, e isso é um escândalo para o Hölder, para o Schelling, porque isso não é o espírito kantiano, né? O espírito kantiano é a liberdade, né? A expressão da liberdade. E aí isso incomoda muito o Hegel. E está na base das investigações do Hegel, da religião também, né? Quando ele fala na carta
ao Schelling de janeiro, essa que eu já citei, de 795, ele comenta, isso aconteceu em Tübingen, né? A ortodoxia é incomovível, dados os seus vínculos e vantagens seculares pelos quais se entrelaça de todo ao Estado. Esse problema do Estado também, Estado e Igreja, né? Juntos tentando reprimir a liberdade. Esse interesse é demasiadamente forte para ser prontamente relegado e influi sem necessariamente ter-se consciência dele. Ainda a ortodoxia tem toda uma massa de repetidores e escribas tão incapazes de conceber quanto de abrigar interesses superiores. Que essa corja compreenda algo distinto à sua doutrina, elevando seu discurso ao nível desse termo, e conceba algo da sua verdade? A resposta é, sim, tens toda a razão, ainda que logo em seguida encostem-se em almofadas para na manhã seguinte tomarem café, servindo-se uns aos outros como se nada tivesse ocorrido. Ainda satisfazem-se com o que lhes é dado, de modo que não abandonam o sistema rotineiro. Então essa frase aqui, fazem subversão de toda a pseudo-fé. Quer dizer, a classe sacerdotal que hoje em dia se dá áreas de razão pela própria razão. Porque a razão é esse campo que eles então dão áreas, né? Mas não é a razão, né? Então aí o Hegel fala que seria impossível por fim a lógica teológica. Fichte raciocina deduzindo a partir da santidade de Deus o que este deve fazer em virtude de sua natureza puramente moral. E dessa forma volta a introduzir a antiga maneira de comprovação própria dogmática. Talvez valha a pena examinar isso mais de perto. Se houvesse tempo, trataria de determinar com mais exatidão até que ponto inversamente precisamos agora da ideia assim legitimada de Deus. E aí o Hegel diz ainda, em que medida é lícito levar essa ideia legitimada de Deus da teologia moral à teologia física e prover com ela com a ideia legitimada de Deus. Então toda essa questão de como a religião ainda pode ter efetividade, né? Continuando aqui o fragmento. Absoluta liberdade de todos os espíritos que carregam em si o mundo intelectual e não têm o direito de buscar nem Deus nem imortalidade fora de si. Então tudo isso pode de alguma maneira ter um espaço ainda, mas tem que passar pelo crivo da liberdade como expressão do absoluto, da unificação, né? Então nada fora de si, nada estranho, né? Então essa é uma tendência do idealismo, da fundamentação imanente, né? Nada pode ser assim. E é uma tendência que vem do Kant, da crítica, né? De examinar a crítica. A proposta da crítica é tudo ser submetido à razão, né? Então, isso então é a questão da ação moral, né? E aí, por último, né, a ideia que unifica tudo, a ideia da beleza, tomada a palavra em seu sentido superior, platônico. Pois estou convicto de que o ato supremo da razão, aquele em que ela engloba todas as ideias, é um ato estético, e de que a verdade e bondade só estão irmanadas na beleza. Aqui entra o Hölderlin, entra o campo da estética, né? E também, de alguma maneira, o romantismo, né? Aliás, é complicado dizer que o Hölderlin é romântico, né? Quer dizer, o Hölderlin, ele tem aspectos, mas é difícil isso. Porque o romantismo tem todo esse lado da subjetividade que o Hölderlin, de alguma maneira, limita, né? Mas, enfim, há uma proximidade quanto a essa questão do ato estético, né? E notem aqui, verdade e bondade emanadas na beleza. Quer dizer, verdade é a física, lá em cima, a bondade, todo o campo da moral, que agora se encontra na beleza. E isso é um esquema do idealismo, dos sistemas idealistas, né? Vai estar no Schelling, sistema do idealismo transcendental, está no Hegel, filosofia da natureza, filosofia do espírito, enfim, estética, né?
Mas a referência aqui principal é o Império, do Hölderlin, né? No começo do Império, o Império é um romance epistolar, né? Escrito por cartas, né? Que se coloca nessa tradição, que já vem do século XVIII, né? Mas é um romance epistolar um pouco estranho, né? As cartas não seguem muitos moldes, né? Tradicionais, né? E nesse romance o centro é a Grécia, né? Uma exaltação da Grécia experimentada como lugar da unidade pelo Renkaipan, como sinônimo da natureza, né? É um e todo, né? O e o todo, né? E isso sempre em contraste com a realidade moderna. Essa é uma questão que já vem também com o Winckelmann, né? Não dá para explicar isso tudo, mas é toda uma tradição de meados do século XVIII, do Johann Winckelmann, que escreveu em 1764 a História da Arte da Antiguidade, 1759 as reflexões sobre a imitação dos gregos na pintura e na escultura, e o Winckelmann, que é o que coloca na ordem do dia essa questão dos gregos, né? Da Grécia como ideal, e em contraste com a época moderna, que já aparece no Winckelmann, essa cisão, né? O Winckelmann mesmo fala que temos que ter uma mitologia, né? E o Winckelmann tem essa famosa expressão, né? Nobre simplicidade e grandeza serena, né? Como sendo o traço dos gregos, né? Essa expressão aparece no texto 59, de 759, imitação sobre a pintura e escultura Gedanken über die Nachahmung da escultura grega e tal. Enfim, ali ele fala esse ideal dos gregos, né? Da nobre simplicidade e grandeza serena, edle Einfalt und stille Größe. E, enfim, se fosse o caso, se tivéssemos tempo, poderíamos analisar essa expressão com calma, porque aí poderíamos compreender um pouco mais o que é a Grécia para a Alemanha, né? Mas enfim, o que se põe é esse ideal de totalidade, de unificação, ligado à natureza, e o Hölderlin é meio que um continuador disso, né? No interior do idealismo, dessa exaltação da Grécia, né? E sempre em contraste com a época moderna, né? Diz o Hölderlin, num certo momento, na tradução brasileira, página 13, ser um com o todo, essa é a vida da divindade, esse é o céu do ser humano, ser um com tudo o que vive e assim retornar numa bem-aventurada abnegação para o todo da natureza. E essa unidade dos gregos, ela é arruinada pela ciência, diz o Hölderlin, o personagem do Hölderlin nesse romance. Fui expulso do jardim da natureza, onde cresci e floresci, ressecando ao sol do meio-dia. Página 14. E todo o tom desse romance é elegíaco, no sentido de que a Grécia é experimentada no horizonte de um sentimento forte, de forte saudade, né? Como se já tivesse, quer dizer, no sentido dessa perda, quer dizer, essa totalidade da Grécia é experimentada a partir da perda da época moderna, né? E aí há uma diferença, porque o Winckelmann ele pensa ainda em restaurar a Grécia.
Mas no caso do Hölderlin, essa Grécia de alguma maneira já está perdida, né? E daí todo esse tom elegíaco, né? Embora aqui no fragmento exista ainda essa perspectiva estética colocada, né? E aí uma ideia central do Hölderlin é que os divinos vivem em harmonia e os homens, os mortais, são cindidos, né? Isso está no Canto do Destino do Hyperion, que é um poema do Hölderlin, também em Metade da Vida, Hälfte des Lebens, e em outros. Enfim, há todo um universo aí de questões no Hölderlin que aqui eu apenas estou referindo, né? Foi o assunto do meu curso do ano passado. Vou repetir tudo isso agora, né? Apenas lembrar que no discurso de Atenas, esse é um famoso discurso que está nesse romance, Athena Rede, o Hölderlin se refere à formação do mundo grego, que a partir do solo divino desenvolveu a arte e a religião, filhos da autêntica beleza. Então essa ideia de que o mundo é gerado desde a beleza. Então isso faz sentido aqui no fragmento, né? De modo que, por isso que eu discordo um pouco dessa leitura que pensa a ética fundamentando a estética. Não, aqui a estética fundamenta a ética. Quer dizer, o caminho é do mais restrito para o mais amplo. E não o mais amplo no início e o restrito depois. A estética não é um rebento da moral. A estética é a fundamentação da moral, né? Então, isso fica claro nesse romance do Hölderlin, no Hyperion, né? Principalmente nesse discurso de Atenas, né? Página 83 em diante, né? Quando o Hölderlin se refere à noção de liberdade dos atenienses, que adveio da beleza espiritual, ou seja, a moralidade, entre aspas, dos atenienses decorre de sua religião ou mitologia. A própria filosofia também tem sua raiz na beleza, na poesia. A expressão da filosofia, enunciada por Heráclito, diz Hölderlin, no sentido de que no interior da unidade existe a diferença, Ren diaceron e auto, só pode ter sido expressada pelo fato de que houve a experiência anterior da beleza plena e pura. E é a partir daqui que Hölderlin fará uma crítica ao norte, no caso aos alemães, né? Que ele diz que impele seus pupilos cedo demais para dentro de si mesmos. E de alguma maneira os nórdicos são aqui o Fichte também, né? Por isso que eu no início falei que esse fragmento tinha a ver com uma certa fuga do Hölderlin de Iena, porque o Hölderlin ficou apavorado também em torno do Fichte, porque o Fichte, todo o mundo era gerado pelo eu, né? Então ele destruiu a natureza, né? A filosofia do Fichte, né? Então o Fichte é um titã, ele se referiu na época, né? Então aqui ele vai dizer que o norte é que leva seus pupilos cedo demais para dentro de si mesmos. E no mundo antigo, esse nórdico, eles são os espartanos. No romance, o Hölderlin compara a formação de Atenas e de Esparta. Esparta, já desde cedo, são formados guerreiros, né? Limitados, né? São formados por uma filosofia do entendimento, digamos assim. E em Atenas existe a experiência da beleza. O todo está por trás da formação dos indivíduos, né? Todo esse jogo, né, se coloca aí no Hölderlin, né? E que de alguma maneira é uma presença forte aqui, né? Por isso que ele vai dizer aqui, o filósofo tem de possuir tanta força estética quanto o poeta. Os homens sem senso estético são nossos filósofos da letra. De novo esse problema do letra e espírito, né? Não se pode ter espírito em nada, mesmo sobre a história, não se pode raciocinar com espírito sem senso estético. Aqui deve ficar patente o que propriamente falta aos homens que não entendem ideias. E com bastante sinceridade confessam que para eles tudo é obscuro, tão logo vai além de tabelas e registros.
Esse é um ponto que o Hegel vai deitar e rolar já na época de Jena, né? Porque é sempre aquele problema da opinião, né? Do entendimento, dos sujeitos que não conseguem se levar para o idealismo, e o idealismo tem que sempre ficar se explicando, né? Para pessoas limitadas, né? Não, porque o idealismo só existe o que está diante dos olhos, né? O mundo, a matéria, e assim vai, né? Então, aqui o Rosling já coloca todo esse problema da limitação, né? Da época moderna, né? Bom, e aí, na sequência, se coloca todo esse problema da educação poética e da mitologia, que é quando o Schelling entra com o discurso sobre a mitologia. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou indicar esse texto. Conversa sobre poesia, do Schlegel. Então, essa obra é do Schlegel. Essa obra é do Schlegel, mas como ela é uma conversa, né? Conversa sobre poesia. Então, até tem mulheres aqui no meio conversando com os homens. Na época já começa também essa questão, né? Enfim, das mulheres, que é um fato mesmo, das mulheres tendo espaço na discussão intelectual, uma coisa romântica, né? E aí aparece um sujeito lá chamado Ludovico, que é o Schelling, né? Então não se assustem quando o Ludovico fala, é o Schelling, né? Então o Schelling, o Ludovico, num certo momento fala: o que tenho para lhes oferecer, e me parece muito oportuno que seja feito, é um discurso sobre a mitologia. E aí vai o discurso, né? E ele então associa a mitologia com o idealismo, né? Então isso está na página 50 a 57. São poucas páginas. Não está, é que tem tantas referências para deixar, né? Mas enfim, talvez eu deixe amanhã. Vou ver se eu acho um texto que não seja arriscado, né? Pode deixar arriscado. Ou alguém que poderia ser tão amoroso e deixar lá fragmentos sobre amor, deixar lá essas poucas páginas, quem tiver um livro. Eu acho importante, às vezes, essa coisa do xerox é um pouco resistente. Eu acho que alunos também, de vez em quando, precisam comprar um livro, né? Tudo bem, não precisa comprar tudo, né? Mas essa é uma obra fundamental, né? Do espírito humano, né? Então, enfim. Mas tudo bem, eu vou ver se eu deixo amanhã lá. E aí a gente continua, né? Na semana que vem, nesse campo propriamente idealista do fragmento, tá? Então, bom, alguém tem uma dúvida? Eu esqueci, vocês podem me interromper nas aulas, se quiserem fazer perguntas, né? Isso é erlaubt, é permitido. Bom, fica então para a próxima.